Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. Miriam Martins, aos 23 anos, alcançou uma conquista notável ao ser aprovada em primeiro lugar no concurso nacional unificado, o famoso CNU, para o cargo de tecnologista em informações geográficas e estatísticas na área de biblioteconomia. Natural de Santana do Matos, no interior do Rio Grande do Norte, um município com apenas 12 mil habitantes, ela enfrentou uma infância marcada por desafios financeiros, com pais de baixa ou nenhuma escolaridade e recursos bastante limitados. Determinada a transformar sua realidade, Miriam sempre se destacou nos estudos, tanto no ensino médio quanto na graduação, e durante a universidade, Miriam conciliou estágios na Biblioteca Central do Instituto Federal do Rio Grande do Norte com trabalhos da iniciativa privada e na lanchonete da família de seu companheiro. Após concluir a graduação em dezembro de 2023, ela se dedicou intensamente à preparação para concursos públicos, utilizando recursos como as videoaulas e degravações do GRAM, que foram fundamentais para a sua aprovação. Atualmente, Miriam aguarda a sonhada nomeação para assumir o cargo no Rio de Janeiro, onde pretende continuar sua trajetória profissional e acadêmica com plano de cursar mestrado e doutorado. E agora ela vai contar um pouquinho dessa trajetória até o primeiro lugar, como ela chegou lá, desafios, aprendizados, dores e, claro, um pouquinho de como foi essa vitória. Miriam, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, né? Muito prazer estar aqui dando essa entrevista para o GRAM, que foi meu principal companheiro durante toda a trajetória. O GRAM que possibilitou, né, essa aprovação. Claro que teve meu esforço, mas com o meu esforço, se eu não tivesse um conteúdo tão separado, as regravações que me ajudaram bastante, eu não teria conseguido. Miriam, como é que foi crescer em Santana do Matos, pequeno município no interior do Rio Grande do Norte, e ver as limitações que a sua família enfrentava à época? Eu lembro, né, que quando eu entendi um pouco sobre os estudos, aonde ele poderia me levar, eu comecei a ver a cidade um pouco limitada para mim, até por questões de faculdade mesmo. Lá no interior a gente não tem muitas opções de cursos, então ou é graduação em alguma disciplina específica, né, para a pessoa, não sei, dar aula, atuar em algumas áreas bem restritas. A gente não tinha tantas opções de graduação, então eu sempre pensei em sair de lá, né, para estudar, e eu via o ambiente, né, que eu estava um pouco limitado para o que eu sonhava um dia, né, me tornar, que era poder escolher um curso na área que eu me interessasse mais e não estar ali, né, com aquelas áreas limitadas e sem poder expandir mais. Acredito que a parte pessoal mesmo foi um lugar onde eu cresci, né, nasci, cresci, estudei toda a minha trajetória fundamental e de ensino médio lá no interior de Santana do Matos, né. Foi algo muito marcante na minha vida, com certeza. E eu acredito que quando a gente está em um lugar onde a gente vê algumas limitações, é até interessante, porque nos incentiva a sempre buscar coisas maiores, né, coisas melhores. Acho que é isso que eu tenho para falar lá do meu interior. Você parece que sempre foi muito conectada com os estudos. Isso foi uma conclusão que você mesma alcançou na sua trajetória, ou houve um incentivo grande dos seus pais? Eu sei que eles não tiveram muita oportunidade de estudo, no caso, seu pai não foi alfabetizado, e sua mãe também pouca escolaridade. Como é que foi essa relação? Como que ela se tornou tão forte, como você descreveu agora? Bom, eu sempre gostei, né, de estudar, e quando eu vi que isso poderia realmente me proporcionar um futuro melhor, eu batalhei, né, para estudar e meus pais viam isso. Então, no sentido de cobrar, eles não cobravam muito, porém, eles me incentivavam, até pela realidade deles, né, que eles sabiam que não teve a oportunidade de estudar e por isso se encontrava na realidade mais limitada.
Então, sempre que tinha algum evento na escola, alguma feira de ciências, alguma coisa para escrever, eles sempre mandavam eu tentar, né? Porque quem sabe eu conseguiria. E eles sempre me incentivaram nesse aspecto, né? Eles sempre corriam atrás, que um dia, quem sabe, eu poderia conseguir, né? E foi isso que eu tentei fazer aí durante toda a minha trajetória, desde o ensino médio até a graduação mesmo. A graduação eu pude potencializar mais, porque a gente tem mais espaço, né? Escrever artigos, ser bolsista, estagiária, mas sempre com meus pais ali dando apoio. Tente outra vez, né? Faça de novo. Uma hora dá certo. Qual era a profissão dos seus pais? O meu pai, ele faz viagem, né? Como se fosse um motor Uber hoje em dia, né? Mas lá no interior a gente chama de mototáxi. A gente chama de mototáxi mesmo. E minha mãe, ela sempre foi do lar, né? Ela sempre. Então, ela não teve tanta oportunidade de trabalhar. Como é que os concursos apareceram na sua vida? Eu conheci o concurso público já na graduação, e foi onde eu tive mais contato, né? O pessoal sempre falava, abriu o concurso tal para a prefeitura de Macaíba, por exemplo, então a cidade daqui, do meu estado, que abriu o concurso. Outro professor falava também, pessoal, vamos tentar concurso, conseguir a estabilidade. Então, foi durante a graduação que eu tive, né, essa visão do que era concurso. E também o meu companheiro, né, meu namorado, ele sempre falava, ó, abre o concurso tal, concurso é uma oportunidade boa, né, para ganhar estabilidade. E conseguir efetivamente atuar na área de exatas. E foi assim que eu conheci o concurso já depois de iniciar a graduação mesmo, ali nos meus 20 anos, 21 anos mais ou menos. Tinha alguma referência na família, alguém que você conhecia aqui mais próximo que era servidor público? Da minha família, não. A gente não tinha referência dentro da família de aprovado em algum concurso, até pela realidade mesmo, né? A gente não convive muito. Eu fui a primeira da família a concluir o ensino médio, então a gente não tinha contato com isso. Mas, há um pouco tempo atrás, o meu primo ele conseguiu ser aprovado. Foi o primeiro contato na família que eu tive com alguém aprovado em concurso público. E aí você viu esse negócio de concurso, você viu que parecia ser um caminho, você sentia que era possível, você achava que tinha como dar certo, como que você enxergava essa possível trajetória no início? No começo, quando eu descobri o que era concurso público, eu sabia que era possível, mas que ia demandar muito tempo e que eu ia ter que estudar bastante, como sempre, né? Mas eu sabia que talvez se eu me aplicasse mesmo, eu poderia conseguir. E comecei a fazer as provas que apareciam aqui. Primeiramente, eu fiz uma prova da prefeitura. Eu vi que eu fiquei ali na média, não fiquei nem tão abaixo, nem tão acima da média. Foi daí que eu comecei a ver que realmente poderia dar certo. Se eu estudasse um pouquinho em algumas áreas, em outras, eu poderia conseguir ser aprovada. Aí no final dá um pouco de medo. No começo, na verdade, dá um pouco de medo, porque a gente nunca tentou, é alguma coisa nova. Mas eu sempre procuro manter isso em mente de que se a gente tentar, uma hora vai dar certo. E aí veio não só um concurso, mas o concurso, né? O concurso do CNU, acabou saindo ano passado, e você decidiu fazê-lo. Maior concurso da história, maior concorrência também, muitas oportunidades, mas muitos inscritos. Como é que foi a sua preparação para essa prova especificamente? Eu lembro que quando o edital do CNU veio, só fazia um mês que eu tinha retomado os estudos para concurso com o GRAM, inclusive, que eu tinha assinado ainda em novembro de 2023, então desde a assinatura eu fui tentando ir estudando sem edital aberto. Eu lembro que o edital do CNU abriu em janeiro, e eu fiquei um pouco assustada, porque eu ainda não tinha ganhado tanta base nas disciplinas que eram necessárias no CNU. Mas aí eu pensei, se é novidade para mim, certamente vai ser para outras pessoas também. E eu comecei a ver, né, os materiais do GRAM. Em um tempo muito rápido, o GRAM conseguiu formar
as aulas, né, que a gente tinha que assistir, conseguiu completar o curso. E eu acho que em menos de uma semana depois do edital ter saído, eu já estava estudando. E como eu estava desempregada, né, pois eu tinha acabado de sair da graduação, eu consegui estudar muitas horas por dia. Então, consegui assistir 10 videoaulas, 15 videoaulas ali. Só que eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de anotar. É tanto que está aqui no aparelho, eu gosto muito de escrever, porque é uma coisa que fixa melhor para mim. Aí foi quando eu descobri a da gravação do Gran, que me ajudou muito, porque enquanto eu estava assistindo a videoaula, vocês já tinham preparado a gravação que tinha tudo que o professor falava. Então, ao invés de eu perder tempo anotando, eu ia só grifando o que o Gran já tinha disponibilizado na gravação e, posteriormente, eu apenas lia a parte que eu tinha grifado. E foi assim que eu consegui, né, ser aprovada no CNU. Foi dessa forma que eu estudei várias horas por dia, utilizando a videoaula e também a gravação do Gran como apoio. Assisti o curso praticamente completo do CNU, exceto a parte de AFO, né, que era muito complicada para mim, então eu fui ali vendo o que valia mais, o que valia menos, e fui tentando também ser estratégica, né, com o tempo que a gente tinha. E aí a gente a prova foi marcada para maio, né, inicialmente, só que acabou sendo adiada. E você se viu numa situação um pouco desafiadora ali, porque estava desempregada, precisava se manter, né, tem custos ali, despesas para arcar. Você cogitou até, ou tentou, aí você explica melhor aqui, buscar voltar para o mercado e ao mesmo tempo estudar. Como é que foi essa fase aí do adiamento e como é que estava também a ansiedade nesse momento aí? Até antes do adiamento, eu estava muito ansiosa, porque como eu estava estudando muitas horas por dia, eu sabia que eu estava preparada, mas ao mesmo tempo eu pensava na concorrente também. E quando eu soube que o concurso tinha sido adiado, eu meio que fiquei paralisada, porque eu não sabia se eu procurava emprego, se eu continuava estudando, se eu fazia os dois. Mas como foi um momento que a gente não sabia quando ia ser, se ia ser rápido, se não ia, eu decidi procurar um emprego, né? Foi aí que no final de maio eu entrei para um emprego na iniciativa privada e tentei conciliar os dois. Como eu já tinha estudado bastante coisa do curso do Gran, quando eu entrei para o emprego, né, para ir me mantendo enquanto não ocorria a prova, eu fui apenas revisando os conteúdos que eu mais sabia que poderia me ajudar ali em questão de pontuação, fui treinando redação e fui relendo as regravações que eu já tinha anotado, né, várias coisas delas antes mesmo do concurso ser adiado. E, então você conciliou o seu novo trabalho com a preparação para concurso na reta final. Foi cansativo? Como é que você deu conta disso? Foi bastante cansativo, porque eu consegui um emprego na minha área, que é algo bem difícil aqui no meu estado. Porém, de 7 às 5 horas da tarde, então era um período muito longo. Então, me sobrava a noite para estudar, então eu tentava fazer o máximo que eu conseguia. A sorte foi que eu consegui me preparar bem antes do adiamento, porque eu acredito que se eu não tivesse me preparado tão bem no tempo que eu tive, teria ficado muito difícil conciliar os dois, mas no final deu tudo certo. Como é que foi o dia da prova, em agosto? Eu lembro que a prova do CNU foi a minha quinta prova, né, de concurso, e das 5 foi a que eu mais fiquei tranquila, porque como tinha acontecido adiamento, eu já estava mais em paz, sabia que eu tinha conseguido me preparar bem, e sabia que o conteúdo do Gran com certeza ia refletir na prova, então eu já estava tranquila. Eu consegui dormir bem, me alimentei bem, cheguei lá na prova muito tranquila, fiz a prova extremamente tranquila. Acabei até antes do prazo, né, fiquei me perguntando, será que eu fui muito ansiosa de fazer muito rápido, ou será que eu realmente vim tão bem preparada assim? Mas foi uma prova que, para mim, eu achei tranquila, acredito que o conteúdo do Gran foi bem assertivo,
Então, quando eu estava fazendo a prova, sempre me vinha uma aula na cabeça, eu lembrava que o professor tinha falado aquela coisa e já ia lá e marcava rapidamente para não esquecer. Mas foi bem gratificante o dia da prova. Como é que foi a sensação quando você viu seu nome no Diário Oficial, não só aprovada, mas aprovada em primeiro lugar, nesse concurso tão concorrido? Inclusive, você gabaritou a discursiva também, né? Acabei nem citando isso, 100% na discursiva. Isso mesmo. Como eu já vinha acompanhando os resultados, e eu vi que eu tinha acertado 80% da prova objetiva e tinha acertado 100% da discursiva. Então, eu já esperava que em alguma coisa fosse passar. Só não esperava que fosse no meu cargo mais preferido, né, que é um dos melhores cargos para a área, nem ainda que fosse em primeiro lugar. E eu lembro que quando foi divulgado o nome no Diário Oficial, eu vi assim que acordei, né? Assim que eu acordei, o pessoal já estava mandando mensagem. Foi divulgado. Então, prontamente eu já peguei meu celular. Quando eu vi meu nome, eu fiquei sem acreditar, na verdade, né? Porque por mais que a gente saiba que a gente se preparou, é algo que muda a nossa realidade completamente. A gente já começa a olhar para as coisas com outro olhar, já começa a se imaginar no cargo público. É algo realmente muito gratificante. Saber que toda a preparação que a gente fez, né, todo o esforço, as várias horas de estudo, valeu a pena e a gente conseguiu alcançar não só uma vaga, né, mas a melhor vaga e, digamos que na melhor posição, né? Você contou para os seus pais no dia que você foi aprovar? Saiu seu nome no diário? Eu contei para minha família, né, para minha mãe primeiramente, depois eu contei para meu pai, para meu namorado, a gente foi contando as pessoas assim aos poucos, à medida que foi caindo a ficha, a gente foi falando às pessoas, porque era algo assim muito inimaginável, né? A gente queria, mas quando alcançou, ficou sem acreditar que aquilo realmente tinha acontecido. Então, aos poucos a gente foi contando à família, eu fui me preparando até psicologicamente para falar com a minha família, né, a minha mãe. Mas no final eles entenderam, né, até porque vai ter uma mudança muito drástica, principalmente em relação a estados. Eu moro no Rio Grande do Norte e a vaga é para o Rio de Janeiro, mas aos poucos as coisas foram se encaixando. E quais são os planos agora? Está esperando a nomeação, que já já vai vir, vai se mudar e o que mais? Os meus planos, né, para agora é primeiro assumir o cargo, conhecer a estrutura do órgão, né, conhecer a rotina e depois, com certeza, aí me profissionalizando mais, né, na área, fazendo mestrado, doutorado, sempre tentando complementar a minha, a minha formação, né, na verdade, para prestar um serviço melhor, com certeza. Miriam, qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje? Talvez alguém que esteja com aquele sentimento que você teve em algum momento, né? De que será que eu sou boa o bastante? Será que eu vou conseguir? Ou às vezes uma pessoa que está reprovando, ou reprovou em várias provas, alguém que vem de um pequeno município, às vezes não sabe se vai conseguir, se tem como superar essa grande montanha, né, que é o concurso, muitas vezes. Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir, para essa pessoa ser imparável, como você foi e é? Normalmente, até com as pessoas mais próximas, eu costumo falar que é sempre interessante a gente tentar, né? A gente sempre deve tentar. E para a gente tentar de uma forma que a gente realmente queira conseguir algo, a gente também tem que se preparar. Então, o meu conselho é se preparar bem, procurar apoio do GRAM, né? Principalmente, eu sempre indico o GRAM para as pessoas mais próximas, porque eu acredito que a gente tem que procurar o apoio correto, procurar os conteúdos corretos e se dedicar. Não precisa nem ser várias horas por dia, mas se dedicar da forma correta, eu acredito que todo mundo pode conseguir. Miriam, muito obrigado pela participação, pela conversa, parabéns mais uma vez pela história, sempre um prazer poder olhar nos olhos, mesmo que virtualmente aqui, dos nossos alunos aprovados e ver esse brilho aí
depois de uma vitória tão suada, tão merecida. Foi um prazer de poder bater esse papo hoje. Eu que agradeço, o prazer é todo meu, né? Principalmente por estar falando com o Gabriel do Gran, que por muitos meses, né, me ajudou nessa trajetória. E é muito gratificante saber que no final deu tudo certo. Agradeço imensamente ao Gran. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos ler todos os comentários por aqui. Também assine nosso canal, clique aí no sininho para receber as notificações em primeira mão. E, se você preferir, pode também acompanhar as nossas conversas por meio de podcasts ali no Spotify. Então é só nos seguir no Spotify ou aqui no YouTube, que você achar melhor. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.